Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, vamos dar continuidade então às nossas aulas de literatura brasileira. E hoje nós vamos falar sobre as contribuições de Afrânio Coutinho para a historiografia da literatura brasileira ao longo do século XX. A gente vai entender um pouquinho qual foi o método crítico que ele se baseou ali, que ele tratava mais sobre os aspectos estéticos das obras, ok? Bom, esse material é baseado no material dos professores André Dias, Ilma Rebelo e Marcos Pache, ok? Bom, o aspecto biográfico e histórico, como a gente viu nas outras aulas, eram critérios importantes nos estudos do texto literário, né? Os trabalhos de crítica literária no final do século XIX seguiam basicamente esse critério sociológico, estudando a obra em função dos aspectos relacionados à origem, ao ambiente, às influências da raça e do meio e à biografia do autor. A gente percebe também que, por exemplo, o Veríssimo ele trazia um pouco dessa questão da biografia do autor. Bom, a crítica literária ela passou ao longo do século XX por várias mudanças na maneira de conceber o seu objeto de estudo, tá? o seu foco de estudo ali. As transformações no enfoque crítico aconteceram em função do próprio desenvolvimento dos estudos da teoria da literatura, que agregam novos conceitos e reformularam outros conceitos. Né? Bom, Afrânio Coutinho ele lançou em 1955 a obra A Literatura do Brasil, que era composta com a contribuição de outros estudiosos da literatura brasileira e representou assim um marco na historiografia literária nacional. E em virtude dessa sua proposta estética e estilística, baseada numa periodização por estilos e não por momentos históricos, políticos, a coleção idealizada por ele, idealizada e dirigida por ele, assume então um lugar de destaque no âmbito dos estudos literários do Brasil. Inclusive, até esse momento, não tinha uma distinção do que era uma resenha e do que era uma crítica literária, né? Os resenhistas ou um crítico ele comentava ali os recentes lançamentos nas colunas dos rodapés dos jornais, nas colunas e nos rodapés dos jornais, e ali se destinava uma discussão literária. Os ensaios de Coutinho, então, contribuem para uma renovação da crítica literária brasileira, o que deixou de ser um mero comentário, né, para adquirir uma concepção científica e metodológica. Então, ele acaba tornando ali a crítica literária como algo científico. Né? Uma das grandes contribuições do trabalho dele foi a discussão levantada sobre a origem da literatura no Brasil. Tá? Embora não se tenha um ponto de vista único sobre esse início, né, ou sobre o nascimento, muitas foram as tentativas de sistematização e da periodização literária. Eu já deixo claro aqui que ele não concorda, não é que ele não concorde, mas ele tem um ponto de vista diferente de Sodré, de Veríssimo e de Romero, tá? Então, assim, a gente vai perceber que ele pensa um pouco diferente na concepção da origem da literatura brasileira. Bom, a literatura no Brasil de Afrânio Coutinho. A publicação da obra da literatura no Brasil em 1955 representou um grande marco para a tradição historiográfica brasileira, em virtude da apresentação de uma nova proposta de crítica literária. Construída em cooperação com vários estudiosos, lembrando que ele não fez isso sozinho, né? O projeto foi planejado, organizado e dirigido por Afrânio Coutinho. Ou seja, ele era o responsável pelo arcabouço teórico e metodológico e pelas concepções de literatura e historiografia literária adotadas na obra. Ele era ali o cabeça, vamos dizer assim, procurando privilegiar o literário e o estético em seus estudos e posições acadêmicas. Então, aqui, ó, ele privilegiava o que era literário, a parte estética e as posições acadêmicas, tá? Na introdução geral dessa obra, Afrânio Coutinho apresenta os fundamentos metodológicos que irão configurar a obra da historiografia literária construída. Essa obra ela foi, como a gente viu, construída de uma maneira coletiva. Ele não fez sozinho, ele era ali o cabeça, mas ele não fez sozinho. Nessas linhas introdutórias, a literatura é apresentada em duas distintas percepções, concepções e perspectivas. A primeira é que a literatura, como consequência de fatores históricos, sociais e culturais,
Tá? Então, literatura como consequência de fatores históricos, sociais e culturais. É algo extrínseco à obra, algo externo, tá? Digamos assim. E tem também o segundo ponto de vista, que seria a literatura como uma manifestação de natureza estética. E aí é algo interno, intrínseco à obra. O que ele diz aqui? Que, com ser de natureza estética, o fato literário é histórico, tá? E acontece num tempo e num espaço determinado. Então, há nesse fato literário ali elementos históricos que o envolvem como uma capa e o articulam com a civilização, a personalidade do autor, a língua, a raça do autor, o meio geográfico, o meio social, o momento, tá? E tudo que ele está falando aqui, ó, a personalidade do autor, a língua, a raça, seria um meio extrínseco, um meio externo, tá? Já o que ele fala sobre os elementos estéticos que constituem o núcleo dessa obra é uma característica que traz também, é algo que traz características peculiares e fazem assim distinto de tudo ou de todo outro fato. Então a gente percebe que é o tipo de narrativa, o enredo, o motivo, o ponto de vista, os personagens, a linha melódica, o movimento, a temática, a prosódia, o estilo, o ritmo, a métrica. Tudo isso é intrínseco, ok? Então, o que é externo? A personalidade do autor, a língua, a raça, o momento, o meio geográfico, social e etc. E o que é extrínseco? Ali, o estilo, o ritmo, a métrica, a linha melódica, o personagem, isso é intrínseco. Com esse novo critério de análise chamado de anti-romeriano, a história literária não deveria investigar o ambiente histórico-social do surgimento das obras, e sim destacar e valorizar a qualidade estética da obra, deixando em segundo plano os fatores históricos e biográficos tidos por exteriores à criação literária. Então, aqui ele começa a tratar a obra, sua qualidade estética. Tá? Ele trata a parte intrínseca da obra. A gente percebe que os outros autores, como Sodré, como Veríssimo, como o próprio Silvio Romero, eles tratavam muito mais do que era extrínseco. O Romero, enfim, ele nem trata muito do que é literário exatamente, né? Mas Sodré ainda fala, ele contextualiza ali, veja isso nas aulas passadas, que ele fala sobre o momento sócio-histórico ali, histórico-social do Brasil. Então, aqui ele não quer saber, ele quer saber, ele utiliza isso, óbvio, mas ele deixa em segundo plano isso. O foco dele é realmente a parte estética da obra, tá? Porém, a coletânea A Literatura no Brasil resultou num conjunto de ensaios dos quais pouco se atém aos estudos que preconizassem o critério estético, conforme a proposta inicial de seu organizador, Afrânio Coutinho. E é aquilo, né? A gente se propõe a fazer alguma coisa, mas no meio do caminho acaba que ou não dá muito certo o que a gente está pretendendo fazer, ou não sai muito bem conforme a gente pensava. E é super normal, é por isso que isso aqui não é algo, como é que se diz? Estático, né? Não é parado, não é só isso. Não, ele pensou em algo, ele queria focar na estética, mas na parte da literatura do Brasil, né? nessa obra, nessa coletânea, acaba que ele não dá muita atenção a esse critério, essa metodologia desse critério estético, tá? Mas ele se diferencia, sim, dos outros autores. Bom, apesar dessa problemática, a obra representou uma ruptura em relação à tradição naturalista iniciada por Silvio Romero. E aí, se você ficou perdido aqui, quem é Silvio Romero, o que é essa tradição naturalista, eu indico que você volte a algumas aulas para assistir o que a gente já falou sobre o Silvio Romero, ok? Se, por um lado, dá continuidade ao canône de autores estudados até então, por outro, ele acrescenta novos autores e obras àquele canône. Tá? Nos estudos sobre o regionalismo na ficção, no volume dedicado à era realista, apresenta vários autores e obras ignorados pelos historiógrafos anteriores. O livro Introdução à Literatura no Brasil, de 1959, pode ser considerado a síntese do pensamento crítico de Coutinho, que ele tinha tentado ali apresentar na literatura do Brasil. Na obra de 55, ele faz ali, então, Introdução à Literatura no Brasil, em 59,
e acaba que ele faz uma síntese do que ele queria apresentar. Tá? O livro, então, é composto pelas 6 introduções escritas pelo autor para a última obra. Tá? A exposição do estudo segue uma periodização estilística. E aí percebam aqui que ele começa a trabalhar com essa periodização um pouco parecido com aquilo que a gente vê hoje em dia no ensino médio, enfim, tá? Que é aquela coisa do barroco, barroquismo, o arcadismo, o romantismo, o realismo, até chegar ao modernismo. Tá? Nesse momento aqui dele, ele vai até o modernismo, beleza? Bom, a visão de Coutinho é de que a periodização em literatura não deve obedecer a critérios de ordem política, a partir de dicotomias como é colonial versus nacional. Então, a gente precisa lembrar, por exemplo, que, por exemplo, Sodré separava a literatura brasileira se divide em 2 momentos, a literatura colonial e a literatura nacional. Então, aqui ele fala que ele não vai fazer essa divisão política, digamos assim, tá? Mas sim a partir de critérios estilísticos e estéticos. Por isso, o autor deixa de lado a designação de literatura colonial e adota o termo barroco. Porque, se a gente for reparar, eles falavam lá de quintismo e barroco, ou então a literatura colonial. Tá? A literatura colonial, porque ainda tinha essa concepção que vinha de uma literatura com uma estética portuguesa, ok? Em conceitos de literatura brasileira, Coutinho diz que colonial é um termo político sem nenhuma validade nem sentido em crítica e história literária. E mais adiante, o autor esclarece: se colonial devesse ser entendido como literatura produzida em função dos interesses colonizantes, toda a literatura daquele tempo seria praticamente uma literatura anticolonial. Tá? Anticolonial. E aí, aqui é um ponto de vista dele, aí você pode concordar ou não, mas é o ponto de vista que ele traz. Tá? Então, a visão do Coutinho é diferente da de Silvio Romero, Veríssimo e Sodré, que consideravam a literatura produzida aqui no Brasil como um ramo da portuguesa. Consideravam essa literatura ali antes do romantismo, tá? Antes do romantismo. Depois disso, eles começam a considerar que tem uma quebra do estilo de literatura portuguesa, etc. Mas ali até no movimento barroco ainda há essa concepção da literatura portuguesa, tá? Então seria uma literatura colonial. Beleza? Então, a importância de Afrânio Coutinho para a crítica literária brasileira. Aqui vai ser só uma introdução, depois a gente vai ver realmente a fundo o que ele faz. Tá? O crítico é considerado um dos maiores estudiosos e historiadores literários brasileiros do século XX. Afrânio contribuiu para o registro da memória nacional e para a consolidação de uma tradição crítica muito rica, mas que precisa ser sempre lembrada e relida. Okay? Embora tenha se dedicado aos estudos da literatura brasileira teórica e crítica e história da literatura, ele também desenvolveu trabalhos em diversas áreas do conhecimento, como história e educação. Tá? A preocupação do escritor em suas obras é com a busca de uma definição do brasileiro e do caráter nacional. Então, ele buscava sempre ali essa parte de trazer o que era brasileiro, o que era de caráter nacional dentro de suas obras. Perseguido em trabalhos como Introdução à Literatura do Brasil, A Tradição Afortunada, Conceito da Literatura Brasileira. Percebam aqui a diferença de tempos, né, que ele vem trabalhando com isso. Bom, em seus trabalhos podemos destacar 2 principais objetivos. O primeiro era analisar, discutir e divulgar o canône da literatura brasileira, por isso que ele fala tanto da literatura brasileira, a introdução, ali o conceito da literatura brasileira e tudo mais, literatura no Brasil, enfim. Né? E segundo, era refletir sobre o papel e o lugar da crítica literária. Okay? O estudioso priorizou um trabalho crítico voltado para a interioridade da obra. Lembra? Caráter intrínseco. Tá? Sobre os elementos formais, estruturais e estéticos. Métrica, rima, tudo que tem a ver com o que é interno, com o núcleo da obra. Tá? Personagens, e enfim. Por isso, o autor questiona a crítica de jornal, que para ele não teria comprometimento com o estudo acadêmico ou com qualquer fundamentação metodológica. E a crítica sociológica, que estabelece relações de causalidade entre literatura e sociedade, convertendo as obras em meros documentos. Então, ele criticava tanto, ele questionava tanto a crítica de jornal
quanto à crítica sociológica. Tá? Para o autor, os aspectos sociológicos, históricos, econômicos, etc., podem ser levados em consideração nos estudos literários. Pode, ok, mas apenas como referência complementar, ou seja, ele deixa isso em segundo plano. Ok? Ele foi um dos primeiros estudiosos a considerar que lá desde Anchieta, do Anchieta, a literatura produzida no Brasil era diferenciada da lusitana, não só na demonstração de um caráter nacional, como também na afirmação desse caráter. Tá? Então, ele já diz ali que desde de Anchieta já tinha a literatura brasileira, ponto. Não era mais uma literatura de colônia, era uma literatura do Brasil. A periodização literária também foi muito discutida pelo autor. Para ele, a história da literatura não deve ser reduzida a uma série de nomes sem qualquer significado profundo. Então, ele periodizava, ele utilizava isso, tá? Ele utilizava essa cronologia, vamos dizer assim, essa periodização, porém ele não se limitava ao que a gente vê muito no ensino das escolas hoje em dia. Barroco, do ano tal, tal, tal. Naturalismo, do ano tal, tal, tal. Romantismo, do ano tal, tal, tal. Parnasianismo, papapá. Ele não fazia isso, mas ele entendia que isso era importante também. Ele esclarece que esses períodos não devem ser meros nomes ou etiquetas arbitrárias, nem sessões de tempo puramente mecânicas ou didáticas, sem ligação com o conteúdo ou realidade interna das épocas e forças imanentes que as geraram e dirigiram. Olha só que interessante, porque ele coloca que ele se importa assim, com a parte interna, com a parte estética e etc., mas ele diz aqui que é uma realidade interna da época. Tá? É forças imanentes que geraram esses movimentos literários. Tá? Então, de uma certa forma, ele acredita também que seja importante essa concepção histórica e social, sim, apesar dele deixar claro que ele acredita, mas que deve ser colocado em segundo plano. Tá? Contudo, ele não rejeita a cronologia em seu estudo estético das obras, e essa cronologia é apenas um marco secundário de referência histórica. A historiografia literária no Brasil, anterior a Silvio Romero, consistia em meras exposições descritivas, catálogos bibliográficos ou antologias da finalidade didática. É a partir de Silvio Romero que a questão da historiografia passa a ser discutida em bases científicas, com uma preocupação metodológica e conceitual. A gente viu isso lá nas nossas primeiras aulas, que Silvio Romero foi ali o precursor desse movimento de crítica textual literária. Né? Com ele, os livros de história literária passam a adotar uma concepção historicista e sociológica no estudo das obras. O conceito político é adotado para a periodização da literatura, e aí a gente vê esses movimentos históricos também servindo como de auxílio ali para dar o período da literatura. Tá? Em Silvio Romero, José Veríssimo e Nelson Werneck Sodré, o problema da periodização está intimamente relacionado com o caráter de nacionalidade. Tá? Lembra disso? Que tinha uma literatura colonial, uma literatura nacional. A sucessão das épocas tem como objetivo descobrir a partir de que momento a nossa literatura ganhou feições próprias diversas da lusitana. Tá? Afrânio, então, contesta esse método e adota a moderna periodização estilística. Essa concepção de estudo concebe a literatura como um fenômeno autônomo e constante, em constante relação com as outras formas de vida humana. Ou seja, ele diz que a literatura brasileira já estava aqui desde que se tinha pessoas aqui. Ponto, é o que ele pensa. Tá? A literatura é, portanto, uma arte, a arte da palavra, isto é, um produto da imaginação criadora cujo meio específico é a palavra e cuja finalidade é despertar no leitor ou ouvinte o prazer estético. Se você não entendeu muito bem aqui esse conceito de literatura, eu te oriento a assistir a aula de teoria da literatura que explica as concepções de literatura. É um pouco abstrato, tá? Porque você não consegue conceituar 100% o que é literatura, mas um dos conceitos é justamente isso da arte da palavra, porque a literatura ela vai utilizar a língua, ela vai utilizar a palavra, ela vai utilizar ali a imaginação, ela quer emocionar o leitor, vamos colocar assim. Então, é importante, se você tem dúvidas, vai lá na nossa playlist de Teoria da Literatura e procura o vídeo que tem ali. Vou ver se eu deixo passando no card, mas caso eu não deixe, você dá uma procurada aqui na playlist de Teoria da Literatura. Em conceitos de literatura brasileira, Afrânio Coutinho menciona as suas conclusões sobre o estudo estilístico das obras.
A periodização se relaciona ao conceito da história literária. A periodização estilística apresenta a formação da literatura brasileira concomitante com a origem da civilização e do homem brasileiro no século XVI. Aquilo que ele diz, que começa ali a literatura brasileira junto com a origem da civilização aqui do homem brasileiro, tá? A periodização estilística põe em relevo a especificidade da obra literária. A periodização estilística proporciona uma visualização de conjuntos das artes. Lembra que ele disse que a literatura é a arte da palavra? A periodização estilística valoriza estilos tidos como secundários ou de decadência, como o barroco, e ajuda a classificar obras que não tinham lugar certo nas histórias da literatura. A compreensão das origens barrocas da literatura brasileira e o destaque de figuras brasileiras como Anchieta, Gregório de Matos e Antônio Vieira. A compreensão de que os estilos literários não se sucedem, não se imbricam, entrecruzam-se, interpenetram, superpõem, influenciam-se mutuamente. Ele acredita que a história literária é a história da literatura enquanto arte. E aí também há um conceito do que é história literária, o que é historiografia. Então, aqui ele diz que a história literária é a história da literatura, tá? Enquanto arte. E ela deve ser mais literária do que histórica, é o ponto de vista dele. Que a história da literatura deve ser mais literária do que histórica. Tá? Nesse sentido, as obras devem ser encaradas não como documentos, não como arcabouços históricos, vamos colocar assim, onde você vê as personalidades, as épocas, os meios sociais, geográficos ou biológicos, tá? Mas como monumentos artísticos. Essa perspectiva adotada pelo autor reconhece a ligação da obra com o tempo e o espaço. Tá? Ele diz aqui que a obra ela estava nesse período, nesse acontecimento, nesse momento, mas não condiciona a fenômenos sociais, econômicos, jurídicos e políticos, porque ele foca na parte estética, na parte artística da obra. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Clica no gostei, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, chama mais pessoas aqui para o nosso canal, vamos compartilhar conhecimento, ok? Eu espero vocês no nosso próximo encontro. Um beijo e tchau!